Muitas vezes o sabotador de produção, aquilo que está retirando os pontos positivos dentro da tua propriedade, podem não ser totalmente visíveis, eles podem não ser totalmente perceptíveis, e por isso é fundamental a gente ter a máxima atenção quando nós estivermos avaliando fatores que muitas vezes parecem não ter uma relação direta com a ausência do bem-estar. E novamente eu faço questão de frisar que gestão, muito mais do que apenas a gestão financeira, nós temos que fazer gestão de todos os fatores que podem interferir na sustentabilidade da propriedade. Meu nome é Sandro Charopem Machado, da Vet Quality, e eu estou aqui para mais um Vamos Falar de Vaca. Pessoal, muitas vezes as pessoas não se dão conta que dentro dos processos, dentro dos fatores que interferem na rentabilidade e na sustentabilidade da propriedade leiteira, nós podemos ter situações que, como eu digo, eles são quase imperceptíveis, que elas são quase invisíveis dentro da tua propriedade, mas mesmo assim estão realizando os efeitos negativos, sob o ponto de vista produtivos e, por consequência, financeiros da tua propriedade. Pensa o seguinte, o exemplo que eu gosto de usar, quando eu falo em sabotadores de produção, é aquela mangueirinha, né, aquela mangueira d'água que tem um pequeno furo que muitas vezes é quase imperceptível, mas todo dia fica gotejando uma gotinha de água ali. Ou seja, quanto de água saiu no final do dia, no final do mês, no final do ano. É assim que um sabotador de produção atua dentro da tua propriedade. Só que ao invés de água, o que está gotejando, sendo perdido, sendo extravasado, é o dinheiro da propriedade. E é por isso que nós precisamos ter atenção com os chamados sabotadores. Porque, como eu disse, eles podem ser grandes, visíveis, visuais, tu consegue enxergar muito bem, e muitas vezes eles podem ser quase que imperceptíveis. Poderíamos dizer até que invisíveis, pelo menos numa primeira visão. Certo? E talvez as situações de bem-estar dos animais talvez sejam um dos maiores demonstrativos disso. Porque tu não consegue perceber muitas vezes aonde tu está perdendo. Tu não consegue te dar conta muitas vezes que um animal está demorando mais para reproduzir. Tu não consegue te dar conta que muitas vezes o animal tem um intervalo de parto um pouco maior, um número de inseminações maior do que o normal, até porque não é simples para as propriedades fazer uma avaliação histórica do animal e entender que antes ele tinha uma forma de atuar, uma forma de produzir, e depois, de um tempo para cá, ele modificou, muitas vezes relacionados à ausência do bem-estar animal, certo? Então, imagine o seguinte, vamos pegar um exemplo bem prático, um exemplo que eu gosto muito de citar, tá? Quando é que foi a última vez que dentro da tua propriedade você fez uma avaliação de esfíncter de teto? Você pegou vaca por vaca no momento da ordenha, fez o pré-dipping e foi lá e olhou os 4 tetos da vaca para determinar qual era o score de esfíncter que tu tem lá, certo? É muito difícil, porque as pessoas, primeiro, é uma coisa que pouco se fala, e ao mesmo tempo é uma coisa que muitas vezes não chama a atenção das pessoas. Então imaginem o seguinte, tu pegar, fazer uma avaliação e tu ver tetos como esses que vocês conseguem observar aqui na foto, aonde primeiro eu tenho teto com esfíncter normal. Mas se vocês olharem as próximas fotos, vocês vão ver que daqui a pouco eu tenho um anel de tecido fibroso ao redor do esfíncter, depois eu tenho um aumento, até a formação da cruz, do crucifixo ali no esfíncter do teto, que está permitindo o quê? Está fazendo com que o esfíncter do teto fique aberto.
E ao ficar aberto, ele permite uma maior entrada dos micro-organismos que são responsáveis pelo desenvolvimento da mastite. E a consequência disso é mastite, é vaca doente, é CCS alta, é tratamentos muitas vezes, é descarte de leite, ou seja, é uma sequência de perdas financeiras que faz com que muitas vezes a propriedade não se dê conta disso. Isso é um sabotador. E aí eu preciso entender que isso é um sabotador e eu preciso entender a origem desse sabotador. Porque uma coisa é eu descobrir que o sabotador para nós está ali, as lesões de esfíncter de teto, como vocês observam nas fotos. A outra coisa é determinar que a origem desse sabotador, o que originou esse sabotador dentro da propriedade, é uma desregulagem ou uma má regulação do teu sistema de ordenha. E daqui a pouco tu tem vacas, né, sofrendo a chamada sobre-ordenha, né, a pressão está maior do que deveria, a ordenha está maior, está com mais pressão do que deveria, e acaba criando lesões de teto, de esfíncter e de base de entrada de úbere, né, ali onde fica a cisterna do úbere, que desregula o sistema de defesa que tem dentro da glândula mamária, que tem através do leite, porque tu tem que lembrar isso. Dentro da glândula mamária, tu tem micro-organismos. É natural. E eles estão ali, mas eles estão controlados por vamos chamar assim, um sistema de defesa que mantém eles em stand-by. Só que quando ocorre o desequilíbrio, por exemplo, pelas lesões causadas pela sobre-ordenha, esse sistema de ordenha, esse sistema de defesa perde eficiência e os micro-organismos conseguem se desenvolver, causando a chamada mastite. Isso é um sabotador. E muitas vezes não, nesse caso não está relacionado à vaca, está relacionado ao sistema de ordenha. Está relacionado ao que deve ser feito para melhorar o sistema de ordenha e identificar esse problema, corrigir para reduzir o efeito desse sabotador. Então vejam e é uma situação de ausência de bem-estar. Porque esse animal que está sendo sobreordenhado, ele está sentindo dor. Por isso que ele movimenta. Por isso que ele sapateia. Eu estou percebendo que as vacas, eu coloco as teteiras, beleza, tudo normal, segue o fluxo, da metade para o meio elas começam a sapatear, pisotear e muitas vezes derrubam as teteiras, né? Porque muitas vezes elas estão sentindo desconforto, ausência de bem-estar, o que acaba gerando um efeito negativo. Então, dá uma olhadinha, confere, veja o que está acontecendo dentro da tua propriedade e entenda que isso é um fator que está minando a parte de sustentabilidade financeira da tua propriedade. Espero que eu tenha ajudado. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas, comente. Quanto mais interação vocês fizerem nesse vídeo, mais vocês ajudam que ele seja distribuído para mais pessoas assistirem. E assim nós vamos fortalecer esse canal, que é um canal de conhecimento da atividade leiteira. E não esqueça, vamos sempre falar de vaca.